Desgraça. Na minha casa, tudo parecia ser um inferno. Meu pai trabalhava, mas também bebia e bebia muito. Era uma desgraça. Chegava em casa, brigava com minha mãe. Às vezes batia na minha mãe. E eu e os meus irmãos assistíamos tudo. E não podíamos fazer nada contra essa desgraça. E não podíamos fazer nada para mudar aquela situação. No local onde morávamos, era tudo muito simples. Várias casas, umas coladas às outras. Eu, uma garota até então normal, como qualquer outra garota. Só que muito revoltada mesmo. Qualquer coisa que acontecia já era motivo de eu xingar. Sabe quando você vê tudo na sua casa ruim? Pai brigando com mãe, batendo em mãe, irmãos brigando com irmãos. Eu então passei a ter um vício de xingar. Uma colher que caísse, uma coisa fora do lugar, eu já xingava. Sabe quando você está assim revoltada, quando você já está assim que não aguenta mais? E eu falava palavrões. Mas especialmente passei a dizer a todo momento desgraça, que para mim tudo era uma desgraça. Em qualquer situação, a primeira palavra que eu dizia era: que desgraça, isso aqui é uma desgraça. Com o tempo eu não percebia, mas as coisas só pioravam para mim e para minha família. Não tinha mais nada dentro de casa. Ou quebrava ou estragava. E eu o tempo todo: é uma desgraça mesmo. Também aqui é uma desgraça só. Não durava. A comida rapidamente acabava. Uma verdadeira miséria acontecia e só que as coisas pioravam em casa. E quanto mais piorava, mais eu xingava: desgraça! Para de falar essas coisas, menina! Mãe, é uma desgraça mesmo e acabou! Desgraça, desgraça, desgraça! Aos poucos, começou a desaparecer minhas roupas. O dinheiro que o meu pai ganhava não dava para mais nada. Certa vez, na porta da minha casa, apareceu uma mulher estranha. Como se tivesse rondando a minha casa. Como se tivesse, sabe, assim, querendo alguma coisa, ou falar, ou entrar. Eu até comentei com a minha mãe e falei assim do meu jeito: tem uma desgraça aí andando por aí, viu, mãe? Fica me olhando, fica me encarando. É mais feia que o mapa do inferno. Tão feia que dá até medo. É uma desgraça que tá aí me atormentando. A minha mãe falou: para de falar isso. Você tem falado só isso, desgraça, desgraça, desgraça. Para com isso. Esta mulher não conversava com ninguém. Apenas circulava por ali. E principalmente ao redor da minha casa, perto da minha casa. Até que naquela manhã, no horário em que os meus pais costumavam sair para o trabalho, eu me levantei para cuidar da casa enquanto os meus pais foram trabalhar, tomar conta dos meus irmãos menores. E no momento em que eu abri a porta, eu dei de cara com esta mulher. Porém, como se ela estivesse transformada, como se ela tivesse sido transformada. Ela estava assim, meio torta, meio defeituosa, sabe, um queixo aqui, um olho aqui, meio torta assim, um olhar fixo, assustador. No que eu abri a porta e vi essa desgraça, eu levei um susto, mas um susto que até gritei. Quando então, com uma voz fantasmagórica, ela me falou: você me chama toda hora, eu tô aqui. Eu vivo debaixo da sua cama e você não me vê. Eu sou a desgraça.
Eu sou a desgraça. Você não fala de mim toda hora? Você não me chama toda hora? Eu vivo debaixo da sua cama. E daqui eu não vou sair. Naquele momento, como se fosse coisa mandada pelo demônio, a mais feia de todas as criaturas que eu já vi na minha vida, parecia mesmo que essa coisa queria me matar. Fechei a porta. Eu não sabia o que fazer. Eu só queria que aquilo fosse embora, que aquela coisa desaparecesse. Eu tava com medo. Ela disse que vivia embaixo da minha cama. E agora eu tô com medo. Eu tranquei a casa, mas ao mesmo tempo ela disse que vivia debaixo da minha cama. Eu tô apavorada, trancada dentro de casa e ao mesmo tempo apavorada. Desesperada, sem saber o que fazer. E ela disse que vive debaixo da minha cama. Eu aqui trancada dentro de casa. Aquela coisa, aquela voz, aquela fisionomia toda torta, toda esquisita. Quando nisso chegou a minha mãe. Por algum motivo qualquer, por alguma coisa ela teve de voltar. E quando ela abriu a porta, eu pensei que fosse aquela coisa. Eu pensei que fosse aquela desgraça. E dei um grito. A minha mãe ficou tão assustada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você está desse jeito? O que houve? O que aconteceu? Parece que você levou um choque. Foi então que abracei a minha mãe e tremendo, meu coração a 1000 por hora, eu então contei tudo o que havia acontecido. Tudo o que aconteceu, eu contei para minha mãe e comecei a chorar. Ainda bem que ela voltou, ainda bem. Ela me abraçou, avisou a patroa que ela não ia trabalhar naquele dia, porque eu estava com algum problema. E eu toda nervosa, ela disse: Calma, eu não cansei de pedir para você não ficar falando a todo momento isso. Desgraça, sabe? Isso atrai as coisas, filha. Isso atrai as coisas. Aí, ó, você tanto falou que você atraiu. Tanto falou. Olha aí o que aconteceu. Eu não vou trabalhar hoje. Tô vendo você simplesmente, sabe, desesperada. Vamos agora direto para a igreja. E na igreja procurou pelo Padre Damião. Explicou a minha situação. Padre Damião ouviu com atenção o que minha mãe disse, pegou em minha mão, formamos ali uma corrente de oração e ele começou a orar. E sobre a minha cabeça colocou a sua mão e pediu para que eu tivesse calma, que tudo seria expulso da minha vida. Inclusive que ele iria em casa para fazer a poderosa oração dentro de casa e expulsar o inimigo. E isso aconteceu. Logo que nós chegamos, dali minutos, o padre também chegou. Dentro de casa, na nossa pequena sala, o padre começou a orar. E depois da oração, ele pegou a sua caldeira com água benta e o aspersório para visitar os cômodos, para ir nos cômodos e aspergir água benta, fazendo sempre uma oração. E assim ele começou. Quando chegou no meu quarto, debaixo da minha cama, quando ele joga a água benta e faz a oração,
algo espantoso aconteceu. Uma voz que sai de baixo realmente da minha cama. Não! Não! E Padre Damião, eu te expulso! Espírito, eu te expulso! Eu te expulso! A desgraça foi expulsa. Finalmente a desgraça foi expulsa. O padre pediu agora que todos nós nos acalmássemos. Fiquem em paz, só que nunca mais pronunciem essa palavra terrível. A verdade é que depois nós deixamos esta casa, saímos dessa casa, fomos embora dessa casa. Meu pai parou de beber e começamos a crescer na vida. E tudo mudou para nossa felicidade. E em nossa família, essa palavra nunca mais foi pronunciada. Foi proibida. E eu peço a todos que estão acompanhando essa minha história que evitem de todas as formas pronunciar esta palavra, que pela última vez eu digo aqui nessa carta de saudade. Não pronunciem, não falem, evitem ao máximo a palavra desgraça. Mais uma história que a vida escreveu. A força da palavra desgraça. Não! 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 Que saudade de você!